Olá, boa noite, Brasil. Dia 21, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. Eu já perdi a conta. Eu acho que hoje é o sétimo ou oitavo jogando conversa dentro. Já perdi a conta. Perder a conta é bom, muitas vezes, né? Que a gente não fica no controle. E sempre, 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 aquele nosso acordo tácito. Antes de mais nada, não acredito em nada que eu falar. A frase não é minha, a frase é de Buda, 600 anos antes de Cristo. Ele era um cara esperto. E ele dizia: não acredite em nada que você lê, nada que nenhum mestre falar, né? Experimenta. Se funcionar para você, é bacana. Se não funcionar, continua a tua jornada. Vai buscando. Então, as pessoas que me conhecem sabem que essa é a minha cara de aquariano. E eu falo de brincadeira que eu vim aqui jogar titicas de luz no ventilador para a gente poder refletir, né? Sem nenhuma intenção de ser conclusivo de nada, sem nenhuma intenção de convencer, doutrinar ninguém, né? Não é a minha cara. A intenção aqui é compartilhar com vocês pensamentos, coisas que eu venho lendo, aprendendo no último meio século, né? Já posso falar de meio século. É muito interessante isso. Já dá para falar de meio século. Então, meio século praticando, estudando, aprendendo, mudando. Então, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês. E hoje o nosso tema é um tema que é bastante importante para a gente lida muito mal com isso, né? Porque a gente vive uma cultura culposa. A culpa é um ingrediente muito importante da religião vigente. E a religião vigente ajudou muito a construir a forma emocional como a gente lida com a gente. Eu tenho falado disso frequentemente em todas as minhas jogando conversa dentro. Eu estou sempre tentando refletir em cima do que tem formado o nosso pensamento, principalmente como a gente lida emocionalmente. Porque pensar é um produto de sentir, é uma elaboração de sentir, né? Eu tenho falado isso. A gente tem um espaço de tempo muito grande entre sentir e pensar. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação, quando o meu sistema nervoso central começou a ser construído na barriga da minha mãe, eu já comecei a sentir. Mas eu só comecei a pensar depois que eu aprendi a falar. Porque pensar é uma elaboração de falar, né? Eu precisei aprender a falar e minimamente elaborar para começar a pensar. Até então eu era mais instintivo do que racional. Então, o que leva a gente pela vida, né, a agulha da bússola, né, que norteia a nossa trajetória é sentir. Né, eu sinto, logo existo. Ou existo, logo sinto. Não é? Um monte de gente querida aí. Lucas, abraço. Kleber Crispim, campeão, grande abraço para você. Muito bom ver vocês por aqui. Então, eu vou falar de culpa, de responsabilidade e tecer um pouco isso na história da sincronicidade, da ressonância. E eu acho que é bacana, talvez, a gente separar duas coisas. Uma coisa é sentimento de culpa, outra coisa é culpa. Eu acho que sentimento de culpa é um indício de bom caráter. Então, eu te ofendi, eu fiz uma coisa errada com você, eu te machuquei, te magoei, te traí, e estou sofrendo por causa disso. Estou sofrendo. É por isso que algumas escolas, como Constelação, Ho'oponopono, né, já usa a perspectiva do sinto muito. Daqui a pouco a gente fala nisso. Por que sinto muito? Né? Porque eu acho que sinto muito traz essa perspectiva da culpa para uma cocriação mútua. Mas vamos falar primeiro do sentimento de culpa. Então, bacana ter esse sentimento de culpa. Eu te ofendi e estou sofrendo por causa disso. Eu te magoei, te machuquei, te traí, te roubei, sei lá, né? Fiz você sofrer e estou sofrendo porque eu fiz você sofrer. Estou arrependido,
enfim, né? Tô me sentindo com esse sentimento de culpa. Isso é legal. Isso é indício de bom caráter, né? De pessoas educadas, espiritualizadas, empáticas, né? Isso é bacana. Agora, quando a gente fala de culpa, a culpa já pressupõe que uma pessoa teria uma ingerência, né, solitária, que o outro seria uma vítima não participante daquele episódio que aconteceu com a gente. Gente, é claro que o tempo todo eu vou ser genérico, porque não tem como não ser, né? Eu não estou falando de extremos patológicos, criminosos. Eu estou falando da vida normal, da gente aqui neurótico comum, tá? Então, eu vou ser genérico e estou excluindo o extremo patológico e criminal, né? Vida normal, comum, de neuróticos como nós. Então, para mim, é meio bizarra essa ideia de que alguém tenha uma autonomia de ter uma ingerência sobre outra pessoa e aquela vítima não ser coparticipante. Ela ser apenas uma receptadora de uma atitude qualquer de uma pessoa. Não, pode ser até que seja assim, mas para mim não faz sentido nenhum, né? Então, quando eu olho para a culpa, tem uma coisa que eu acho legal a gente falar também. Um grande fomentador da culpa, desse sentimento de culpa, agora eu não estou falando mais daquele sentimento de culpa que eu falei no início, tá? A dor que eu estou sentindo porque eu te feri. Eu estou falando dessa coisa que se prolonga patologicamente na gente, né? Que mesmo quando o outro já morreu, que mesmo quando o outro perdoou, que, né, eu continuo... E eu acho que essa culpa demolidora, né, essa culpa que corrói, né, que funciona como um veneno na história da gente, ela é muito filha de um tempo de verbo que podia não ter, na gramática, que é futuro do pretérito. Teria, poderia, deveria. E o futuro do pretérito é um tempo de verbo que mantém a gente refém, escravo totalmente de um passado que eu não posso mudar, principalmente de um passado que eu não posso mudar. O que eu falei, já falei, o que eu fiz, já fiz. O que foi, já foi. Então, se eu me deixo ficar refém, escravo, à mercê do futuro do pretérito, é terrível, porque isso talvez seja um dos maiores fomentadores dessa parte ruim do sentimento de culpa. Porque a primeira que eu me referi é a parte boa, né? Eu tenho um bom caráter, sou ético, sou bem educado, espiritualizado e estou sofrendo porque eu fiz você sofrer. Pum, legal. Tudo tem um limite também nessa área, né? Agora, se isso cresce como um fogo demolidor, como uma corrosão dentro de mim e eu fico dentro de uma espiral de culpa, aí a coisa já fica séria dentro de mim e futuro do pretérito é um combustível terrível para esse tipo de coisa. Eu acho que uma perspectiva interessante para a gente poder tentar dar um outro caminho para essa fisiologia da culpa é quando a gente aceita a possibilidade de que o que quer que tenha acontecido entre nós foi uma cocriação de nós dois. A gente vai ter que estender o âmbito aqui da existência tridimensional, material, concreta, cartesiana e mecanicista para poder brincar disso aí que eu estou falando, né? Eu estou falando de que a gente traz heranças de vidas passadas, né? Existe uma dinâmica, uma economia kármica, isso é uma coisa. Existe uma economia sistêmica, né? Tudo o que eu não curei, não resolvi, não integrei, não aprendi em vidas passadas vai pulando para as vidas futuras, porque o universo é um organismo autorregulador. Tudo que a geração de uma família não aprendeu, não curou, não
integrou, não capitalizou evolutivamente, vai pulando para outras gerações. Constelação conhece isso bem. Então a gente vem com essas dinâmicas, né? Além disso, a gente tem uma genética. A genética é um carreador, é um veiculador de muita informação, de muito material. Então, eu estou querendo dizer com isso, usando um jargão que um velho professor e terapeuta usava, quando acontecia uma coisa complicada relacional com ele falava assim: por que a gente se contratou para viver esse evento? E a gente contratou. Eu estou tirando de cena a possibilidade de que Deus castiga. Eu estou tirando a possibilidade do Satanás cristão. Eu estou tirando a possibilidade do Deus arbitrário que recompensa e pune. Eu estou tirando a possibilidade do acaso. Isso é importante aqui no nosso raciocínio. Acaso é sem causa. Eu não consigo entender, não aceito. Quer dizer, eu que venho atolando o meu pé nas culturas antigas, né? Índia, China, África, índio, né? E nenhuma dessas culturas tem a possibilidade do acaso. Tudo tem causa. Agora, uma coisa importante a gente colocar nesse raciocínio, porque eu ouço muita gente trazendo essa pergunta quando eu falo esse assunto. Então está tudo determinado? Para mim, não. Para mim, o oposto de não ter o oposto de tudo ter uma causa, o oposto não. A lógica, né? A conclusão de tudo não ter uma causa, de tudo ter uma causa, né? Não tem acaso. A conclusão disso não é que tudo está pré-determinado. Se eu estou falando aqui de Índia, China, Índia e África, eu estou falando de culturas que têm uma visão de mundo multidimensional, holográfica, que entendem que a realidade não é só essa dimensão tridimensional concreta que a gente apreende com os 5 sentidos. Existem infinitas estruturas, patamares, fatias, dimensões de realidade, muitas delas paradoxais, antagônicas, que existem simultaneamente nesse universo holográfico e multidimensional. Por isso é que nada tem valor absoluto. Nada tem valor absoluto. Nada é só bom. Nada tem unanimidade. Tudo tem relatividade. Tudo tem relatividade. Então, dentro dessa perspectiva, os combinados. Levando em conta, então, considerando aqui no nosso raciocínio que não tem Deus castiga, não tem azar, não tem acaso, que tudo tem uma causa, e que tudo ter uma causa não significa que tem uma pré-determinação, isso é importante também. Porque isso cria um paradoxo interessante que traz para um olhar multidimensional. Nada acontece sem causa, mas nada está pré-determinado. A existência, eu acho que a astrologia é craque em ver essa perspectiva de possibilidade, de probabilidades. Um oceano de possibilidades, de infinitas possibilidades, a física quântica. Por que é que de infinitas possibilidades, naquele tempo e espaço, naquele timing, uma possibilidade colapsou, né? Colapso em física quântica não é desmaiar, né? Colapso é materializar, vir do absoluto para o relativo, vir da onda para a partícula. Por que colapsou naquele momento aquela possibilidade? Sei lá. Porque existe uma complexidade de causa e efeito absurdamente gigante. Eu falei na live passada ou retrasada sobre a lei do karma. Né? O universo é um organismo multidimensional, holográfico, inteligente, consciente, cujas características inerentes, né, assim, nucleares desse organismo é estar em movimento, em expansão. A ciência, inclusive, sabe que o universo está em expansão, o universo material. E ser um organismo autorregulador. Ser uma força de autorregulação constante, ininterrupta,
em todos os níveis de existência. E para a gente tornar um pouco mais complexo esse raciocínio, quando a gente fala de autorregulação, em termos universais, a gente tem que pensar no binômio autorregulação e desregulação. Porque regular e desregular fazem parte dessa dinâmica dual que mantém o universo em movimento. Se não houvesse, se só houvesse desequilíbrio, né, o universo já teria entrado em entropia, já teria se acabado. Se só houvesse equilíbrio, teria paralisado. Então, essa dinâmica, né, desequilibrou, o universo começa a trabalhar para equilibrar, homeostase. Quando equilibra, o universo começa a trabalhar para desequilibrar. Porque o universo é movimento, e movimento é alternância de equilíbrio e desequilíbrio. Isso é maravilhoso. A gente poderia dizer que arquetipicamente, simbolicamente, o bem é o equilíbrio, o mal é o desequilíbrio. Os dois têm, cada um, 50% de importância no processo. A força que equilibra e a força que desequilibra, e aí vai. No movimento de expansão inteligente, nessa dinâmica de autorregulação, quando eu falo de autorregulação, eu estou incluindo essa dualidade, né? A força que regula e a força que desregula. Essa é a grande força de regulação. Desregula e regula, desregula e regula. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque depois eu vou falar de sincronicidade e ressonância, e a gente vai cruzar com essa história da culpa e da responsabilidade. Bom, considerando que não tem um determinismo, mas também não falta causa, tudo tem uma causa, e nada está determinado, porque essa é a dinâmica, né? Dentro dessas infinitas possibilidades, a gente traz aqui para o nosso humano, e uma das formas de regular, né? O que é a coisa dentro... Estamos falando de culturas antigas, né? Qual é a força de a pulsão, vou usar esse termo. Qual é a pulsão de autorregulação mais importante da vida humana? Quando um ser humano sai da vagina da mãe ao nascer, da barriga da mãe, a pulsão essencial, a pulsão visceral, atávica, primordial, nuclear, é a força de retorno ao estado original. Aí os indianos vão chamar isso de avidya. Avidya é a ignorância de quem eu sou. Então todo o universo, toda a criação, dentro e fora de mim, se movimenta para que eu retorne ao estado original, para que a minha consciência reexperiencie a minha natureza original de ser uno com toda a criação. Então todo o universo vai trabalhar nessa expansão de movimento, de autorregulação, de desregulação e regulação, no sentido de que toda a criação retorne à consciência original de quem é. Isso no ser humano, pelo menos o ser humano é o ser com o nível de autoconsciência mais sofisticado que a gente conhece até hoje, a gente não sabe como é que é no universo por aí, mas na gente isso acontece da forma mais sofisticada, né? De uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, né? Essa força de reexperienciar, né? No âmago do meu ser, né? No núcleo mais central de mim, existe uma consciência que sabe quem é. Só que entre essa consciência e essa consciência aqui, que opera com os 5 sentidos, existe um oceano de ignorância, né? Que vem transmigrando, que vem nascendo em famílias, que, enfim, né? Que vem aí administrando uma lista de pendências dentro dessa dinâmica kármica de causa e efeito. Uma das formas mais eficientes... Bom, aí vamos colocar um outro dado nessa brincadeira, né? Para dar mais complexidade nesse processo. É a questão do inconsciente. Então, quis o Criador, seja lá quem ele for, que nós tivéssemos um nível bizarramente gigante de inconsciência.
né? Eu só sou consciente de menos de 1% de quem eu sou, né? Eu vivo falando isso. Começando pelo corpo, no meu corpo, eu não sou consciente de nada que está acontecendo comigo, né? Eu só sou consciente de que eu respiro se eu prestar atenção, se no coração bate, se eu botar a mão aqui. Quando eu fico doente, eu fico um pouco mais consciente. Fora isso, tem universos, galáxias de movimento constante, usina elétrica, usina química, de uma complexidade impressionante dentro de mim. Eu não sou consciente de nada disso. Quando eu extrapolo para o plano psicoemocional, sou menos consciente ainda, e inclusive isso já entra numa dimensão mais coletiva, porque Freud já falava que os inconscientes se comunicam, Jung veio com essa história de inconsciente coletivo, o Sheldrake veio com essa história de campo mórfico, então existe uma mente coletiva, existe um inconsciente coletivo, e isso dá uma dimensão de uma complexidade absurda nessa história toda. Mas, voltando àquela história, existe uma lei. Não é lei, mas existe um padrão de funcionamento que os antigos perceberam. E Hindu chamou isso de lei do karma. Então, existe uma grande inteligência que opera essa causa e efeito. Para quê? Para quê? Para a pulsão inicial. Todo o universo se movimenta para que a gente reexperiencie a natureza una que a gente essencialmente é. Vamos voltar aqui para as relações humanas. Vamos voltar aqui para o inconsciente. Então, vou falar desse jeito assim. Se Deus, seja lá quem ele for, eu não sou lá uma pessoa muito teísta, mas vamos lá, eu sou mais panteísta, mas se Deus me criou com um nível de ignorância quase total de quem eu sou, né? Porque uma coisa que eu tenho falado muito aqui, deixa eu só dar uma desviada aqui, para um hindu, para um chinês, essa perspectiva de que eu fui feito pronto, só que eu não sei, tem 10 mil anos de cultura. A gente não. A gente tem 2 mil anos de eu nasci culpado e pecador. Isso cria um diferencial absolutamente determinante na nossa relação com a gente, com o outro e com a vida. Totalmente. E talvez seja das coisas que eu mais tenha falado e me repetido aqui nas minhas falas e nas minhas aulas. Porque quando eu sou pecador e culpado, quando eu acredito que eu sou pecador e culpado de nascença, a quantidade de estratégias inúteis e que gera uma quantidade imensa de sofrimento vai ser o que vai determinar a minha vida, a minha relação comigo, com o outro e com a vida. Quando eu acredito, por uma questão cultural, filosófica, religiosa, como os orientais, que eu sou só que eu não sei, isso gera uma outra estratégia absolutamente diferente, muito menos sofrida, muito mais eficiente, com estratégias muito menos inúteis, né, do que essa que a gente vem fazendo há 2 mil anos, né, de tentar preencher um copo cheio. Eu tenho falado isso. Quando a gente tenta preencher copo cheio, ele derrama. E a gente tem derramado. Porque não tem um copo vazio. A sensação de vazio que a gente experimenta é uma crença. Convenceram a gente de que a gente tinha um vazio. Porque a gente nasceu pecador e culpado. Em termos de Índia, China, de culturas antigas, né, não tem copo vazio. Tem um copo cheio, né, que eu não tenho que encher. Eu apenas tenho que beber. Eu tenho que encontrar esse copo dentro de mim para eu beber. Para eu voltar a beber esse copo. Para eu deixar de ser sedento. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, considerando que o universo que criou o ser humano com um nível de inconsciência tão bizarramente gigante, e que, no contraponto disso, esse mesmo universo que cria esse ambiente inconsciente gigante também proporciona inúmeros. Né? Se você for ver a história da humanidade, né, todas as culturas ao longo da história da humanidade produziram formas de religião, espiritualidade, filosofia, medicina e psicologias. Todas.
Claro, cada uma dentro do seu contexto histórico, cultural, geográfico, antropológico, sociológico, beleza. Mas todas. A percepção de que o homem vem dotado de uma inconsciência abissal já era conhecida desses povos antigos desde sempre. A percepção de que o universo trabalha o tempo todo para que eu reexperiencie quem eu sou já era conhecida desses povos antigos há milênios. Então, o que esses povos fizeram foi criar tentativas de explicar, né, de entender essa complexidade e criar métodos, técnicas, protocolos, né, tanto na área da religião quanto na área das ciências de uma forma geral, das psicologias, das filosofias, técnicas, métodos, né, abundantes, né? Por exemplo, em termos de Índia, quando a gente fala de yoga, não é yoga, é yogas, tem centenas de caminhos. Quando você fala de medicina chinesa, tem centenas de caminhos. Porque quando você fala de 5, 10 mil anos, é tempo demais, né? Aqui na nossa cultura, a gente está falando de 200 anos de ciência, de 120 de psicologia. Não tem tanto tempo assim que a ciência e a psicologia começam. A ciência e a filosofia começa com Descartes, começa com Newton, começa com Freud. Foi logo ali atrás, perto do hindu ou do chinês. Então, a perspectiva dentro dessa ideia de que o universo todo trabalha para quê? Porque se a tarefa principal ao nascer, essa pulsão que me empurra para a vida, né? Tem esse empuxo, esse empurrão que me leva do nascimento para a morte. Se o centro desse empuxo é a tentativa de voltar à condição da consciência primordial, e isso está embebido num nível de inconsciência bizarramente grande, então o universo vai proporcionar uma infinidade de caminhos, de formas, desse material inconsciente vir para fora. Até porque a maior parte das causas e origens de que me fazem sofrer aqui hoje estão ocultas. Tem coisas que me fazem sofrer aqui hoje que eu trago de vidas passadas. Tem coisas que me fazem sofrer aqui hoje que vêm da minha ancestralidade. Tem coisas que me fazem sofrer aqui hoje que vêm da minha infância e eu não lembro. Tem coisas que me fazem sofrer aqui hoje que vêm da minha interação com o inconsciente coletivo. Eu sou inconsciente de tudo isso. Então, o que fazer? Terapias. Terapias são uma via bacana de fazer material inconsciente vir para fora. Por quê? Porque as raízes do meu sofrimento estão nesse lugar também. Meditação, né? Aí tem 500 mil coisas. Mas tem uma que talvez seja mais eficiente, que é se relacionar. Se relacionar talvez seja a forma mais eficiente, porque se relacionar não depende de sofisticação intelectual, né? Para você fazer terapia, você precisa ter um mínimo de cultura, de conhecimento, de alguma informação, assim, para chegar a se dispor aí no consultório de um analista ou de um psicólogo, né? Você tem que ter alguma, né, informação. Para fazer yoga, meditação e tudo, terapias holísticas, muito mais, né? Mas se relacionar, não. Se relacionar, não. O Capra, aquele físico que escreveu o tal da física, ele falava um negócio muito interessante. Eu não vou falar porque eu não decorei o parágrafo, mas é isso aí. Vou falar com as minhas palavras. Ele dizia que a conexão entre as coisas somos nós, é mais importante do que as coisas que se conectam. Porque as coisas precisam se conectar para descobrir que elas não são coisas, que elas são um. Olha só. Quer ver uma coisa interessante? Quando eu trabalhava em consultório,
Eu trabalhei 10 anos em consultório com alinhamento energético. Hoje eu moro num sítio, há 10 anos que eu trabalho só à distância, então é uma outra pegada. Mas quando eu trabalhava em consultório, era muito comum ver... Isso acontecia em curso às vezes também. Vi gente jovem, né? Gente jovem. Vou falar com aquele sotaque carioca, né? Aquele jeito carioca de falar. Porra, meu irmão, se relacionar, porra, que merda, né? Porra, a gente se apaixona, transa pra caramba, porra, aquele delírio da paixão e tal. Porra, depois, né? Porra, que merda. Então, olha que interessante. A gente se apaixona para se vincular. Pô, a gente se apaixona para se vincular. A gente se apaixona, se namora, se atrai, transa pra caramba, né? Fica naquele surto que bom que não dura a vida inteira, né? Você não pensa mais no trabalho, não pensa mais em nada, né? Fica aquele delírio, aquela coisa toda. Para quê? Para criar vínculo. Criar vínculo para quê? Para a sombra poder aparecer, né? Eu tinha um professor que disse uma coisa muito interessante. Ele dizia que o primeiro presente que a gente recebe quando nasce, quando sai da barriga da mãe, é um espelho colado no peito. E a gente passa a vida inteira vendo o nosso reflexo no espelho do outro e refletindo o outro no nosso espelho. Isso tem a ver, sabe com o quê? Também com ressonância. Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu queria terminar a história do combinado que eu comecei lá atrás. Levando em conta essa história da inconsciência, levando em conta que a gente traz memória, informação, conteúdo, tendências que vêm dessa vida, de vidas passadas, da ancestralidade e da interação que a gente faz com a mente coletiva, pensa bem, além disso, várias amnésias. Eu não lembro de vida passada nenhuma. Eu não lembro quando eu morri. Mas vários combinados kármicos eu fiz antes de nascer. O Kardec foi craque. Eu não sou espírita, mas acho que Kardec mandou bem em muita coisa. Né? Tem vários combinados que eu já pré-combino, que eu já mais ou menos equalizo, né? Porque eu estou lá com a minha lista de pendência. Lembra, tudo que não foi curado, que não foi integrado, que não foi aprendido, que não foi capitalizado evolutivamente, seja nessa vida, em vida passada ou na minha ancestralidade, está aqui, dormindo no meu travesseiro. E essa grande inteligência autorreguladora é quem proporciona a possibilidade de combinados. Então tem muita coisa que eu contrato, que eu combino, que eu pré-combino antes de nascer. Isso é uma amnésia, porque cada vez que eu aterrizo na barriga de uma mulher, eu esqueço totalmente esses combinados. Eu acho que Deus é meio doido, né, nessa história. Eu falo nas turmas, né, para mim Deus é maluco, só que ele não é burro nem mau. A gente é que não entende a complexidade dessa inteligência. Além de eu não lembrar de vida passada nenhuma e de combinado nenhum que eu fiz entre uma vida e outra, eu mal conheci meus ancestrais. Eu conheci uma bisavó, daí para trás ninguém. E eu tenho bilhares de pessoas que vieram antes de mim e eu trago no meu DNA cada uma dessas pessoas. Eu trago sistemicamente cada uma dessas pessoas. Tá, vamos colocar mais um dado aí para piorar. Cada vez que eu durmo, eu acordo no astral. Eu acordo no astral, encontro gente viva, gente morta, aprendo, ensino, tenho minha turma, aterrizo na cama de manhã, esqueço tudo. Raras pessoas. Eu tenho um amigo, inclusive, que é totalmente consciente quando dorme e desenvolveu uma terapia em cima dessa capacidade que ele desenvolveu de ficar totalmente consciente no sonho. Só que a gente não. Então a gente dorme, muitos contratos são feitos nessa ambiência. Eu acordo de manhã, esqueço tudo. Olha que maluquice. Agora eu contratei. Se eu esqueci, problema meu. Se eu não lembro de vida passada, problema meu. Se eu não me lembro dos contratos que eu fiz antes de nascer, problema meu. Se eu não me lembro dos contratos que eu fiz enquanto dormia, problema meu.
Se eu não lembro de contratos que eu fiz, sei lá, em outras dimensões, aí já entra numa área que eu também nem sei, nem me interessa, eu acho, enfim, né? Eu acho que é muito mais complexo do que isso aí que eu consigo mais ou menos, mal e porcamente, vislumbrar. Mas o fato é que eu não lembro de nada. Mas eu acredito, é uma crença minha. Eu não acredito em Deus arbitrário. Eu não acredito em Deus castiga. Eu não acredito em Satanás cristão. Eu não acredito em azar e acaso. O que sobra? Dentro de mim tem dois Hernanes. Tem o Hernani que está humano falando com vocês. Esse Hernani que não lembra de nada. De nada. Assim como vocês. E tem um Hernani que é. Aí o pessoal vai chamar de eu superior, Deus interno, mestre interno, presença divina. Para mim não importa nome. Então tem um Hernani que está, humano, e um Hernani que é. E o Hernani que é o mesmo de vocês. A nossa diferença é só no está, não é. E o Hernani que é conhece todas as minhas encarnações passadas, conhece todo o meu inconsciente, conhece toda a minha ancestralidade, conhece toda a minha lista de pendências e co-cria no meu campo todas as experiências que eu preciso viver para crescer. Que co-atrai. Co é importante, que co pressupõe que não... Aí entra naquela história. O co é o grande curador da ideia da culpa. Só tem co. Eu co-crio, eu co-atraio absolutamente tudo. Tudo. Vou falar umas coisas difíceis aqui, mas vou tentar me explicar, tá? O estuprado é co-participante, coadjuvante do estuprador. O assassinado é coadjuvante do assassino. Ok. Vamos lá. Estamos falando de multidimensionalidade, estamos falando de universo holográfico. Isso, dessa hora, quando eu falo isso em curso, o pessoal fala, então tudo bem. Né? Então eu contratei o fulano para me estuprar, tudo bem. Tudo bem nada. Tudo bem nada. Aqui, nesse extrato de realidade concreto, tridimensional humano, cartesiano, funciona a lei dos homens. Estupro é hediondo. Tem que ir para a cadeia. Em algumas culturas vai para o paredão, vai para a cadeira elétrica, sei lá. Né? Mas tem que ser punido. É imoral, é horroroso, é hediondo. Só que esse é um extrato de realidade. A gente está falando de Oriente, Índia, China, África, estamos falando de multidimensionalidade, né? Estamos entrando nessa seara para tentar criar uma outra narrativa para poder não ficar eternamente escravo da coisa do futuro do pretérito, né? E da culpa cristã, que é onde a gente está preso. Então, esse extrato onde o crime, o estupro, eu dei logo uns exemplos horrorosos, né? Aqui é crime. Quando você entra num outro extrato, eu vou mexer só com 3 extratos de realidade, com 3 camadas de realidade. Quando você entra numa camada kármica, que é onde o espiritismo se debruçou, ainda funciona essa economia moral e ética que a gente opera aqui. Porque o plano astral é a contraparte imaterial do plano físico. Isso fica muito claro na literatura de Kardec. Então tem uma interface, tem uma relação muito próxima, né? É como 2 lados de uma moeda, ou é material ou é imaterial. Então no plano astral também funciona, segundo o Espiritismo. Funciona essa mesma dinâmica moral e ética e legal, né? Então, a gente vai aprender na literatura do Chico, do Divaldo, do Kardec,
essa economia, né? Aí matei você na vida passada e a gente renasce para poder autorregular essa história. Então, né, você pode me matar ou pode acontecer alguma coisa para poder equilibrar karmicamente essa história. Beleza? Isso é um outro extrato de realidade. Aí o estuprado, porque o estuprado é vítima do estuprador nesse nível de realidade tridimensional. Legalmente, moralmente, claro que ele é vítima. No nível kármico também. Quando a gente entra no nível sistêmico, aí já não tem mais ética e moral. E eu me lembro muito do Bert Hellinger, que foi padre, e que dizia que Deus não funciona sob as regras éticas, legais e morais que o ser humano criou. Deus não é bom nem mal. Deus é um organismo autorregulador. Se Deus tiver que matar teu filho, que botar fogo na tua casa, que tirar tua perna num acidente, que tua mulher te trair, Deus faz. Porque Deus não é bom nem mal. Deus é uma força inteligente de autorregulação dentro dessa dinâmica de causa e efeito. Então, no nível sistêmico, já não tem mais ética, moral e leis humanas. Já é uma outra economia, diferente daqui, que tem ética, lei, moral, diferente da economia kármica, que tem ética, lei, moral, mas no nível sistêmico não. No nível sistêmico tem autorregulação. Autorregulação. O campo, como a gente fala em constelação, o sistema, não está nem aí se você não é tua encarnação retrasada. O campo não está nem aí se você não é o teu trisavô. O campo não curou aqui, pula para outra. Não curou aqui, pula para outra. Não curou aqui, pula para outra. Até que alguém cura. Isso é a dinâmica da autorregulação sistêmica. Então você vê, eu só falei de 3 níveis, que são os 3 que eu conheço. Mas são infinitos. A complexidade é infinita. Eu só falei de 3 níveis de realidade. Esse nível concreto, daqui da vida tridimensional, o nível kármico e o nível sistêmico. Pegando isso, o fato do inconsciente, porque o nível kármico é totalmente inconsciente para a gente, o nível sistêmico também. Aqui no nível tridimensional humano também, né? Lembra, você não é consciente de nada que acontece no teu corpo, no teu psiquismo, nas tuas emoções, inconsciente coletivo, sobra nada de consciência quase pra gente. A gente brincou disso em live passada, quando eu falei de livre-arbítrio. A neurociência nem acredita em livre-arbítrio. Então, se relacionar é talvez a forma mais eficiente, mais direta, mais intensa, mais presente de eclosão de material inconsciente. Por que os jovens, as pessoas ficavam falando, pô, se relacionar é uma merda mesmo, e a gente se apaixona, transa pra caramba, depois, porra, que merda. Que merda é o quê? A gente fez vínculo? Quando a gente fez vínculo, gente, o que aconteceu? A sombra vem pra fora. Porque material inconsciente para vir para fora é condição sine qua non, fundamental, para que a gente se aproprie da pulsão primordial da vida, que é a gente recuperar a consciência de quem a gente é. E essa consciência está 99%, sei lá, submersa no inconsciente. Quando eu falo inconsciente, não estou me referindo ao inconsciente freudiano só, não. Estou me referindo a tudo que não é consciente, que é muito mais do que inconsciente freudiano. E aí fica... isso tudo é tão inconsciente, né, que não, talvez fique mais fácil para a gente, mais cômodo, imputar a culpa de alguma coisa a alguém. A culpa é do meu pai, do governo, da minha mãe, do meu patrão, porque foi assim que a gente aprendeu. E uma das coisas que o universo faz, que é muito interessante, quando não autorregula, repete. Quando não integra, repete. Quando não cura, repete. E repete. E repete. Gerações a fio. Encarnações a fio. E repete. Porque essa grande pulsão autorreguladora só está atrás de autorregular. E depois que autorregulou, é desregular.
Olha que maluquice. E aí, se a gente mergulha nessa ideia, já não tem mais espaço para essa culpa cristã. Porque, ainda que no plano concreto certas atitudes sejam crime, sejam imorais, antiéticas, perversas, passíveis da forma da lei, bacana, em outros níveis não. Em outros níveis as economias funcionam de outras formas. Talvez por isso algumas escolas, quando a gente traz a perspectiva para o sinto muito, e a gente abre a mão do perdão, isso é legal a gente falar também, né? Eu não gosto de perdão. Porque sabe por quê? Porque na minha crença, perdão pressupõe absolvição, e só quem absolve é Deus, seja lá quem ele for. Eu não tenho o poder de absolver ninguém. E o perdão virou um ato de educação, né? É uma frase, eu te perdoo, aí fica tudo bem. Fica nada, eu continuo morrendo de raiva de você, ninguém perdoa ninguém, mas tem esse protocolo social de boa educação, a igreja também acha bacana, e aí isso tudo meio que se resolve e continua fervilhando aquela raiva, porque é claro que traumas, raivas, medo, tristeza, angústia, nada disso vai passar por uma frase com boa intenção, ou por uma obrigação cultural, né? Então eu acho o perdão uma falácia, né? Eu sinto muito mais bacana, até porque o perdão acaba desnivelando, né? O que dá perdão fica superior àquele que é perdoado, ele fica meio refém, né? É igual o que dá fica, o que recebe fica refém do que dá. O que é perdoado fica refém do que perdoa. Isso desnivela. Sinto muito nivela. Repara que no Ho'oponopono, para o outro você fala sinto muito. Quando você fala me perdoe, é para o eu superior. Você não fala eu me perdoe para o outro. Você fala me perdoe para Deus. Tem até um nome em havaiano que eu não me lembro mais. Você fala perdão, me perdoa para Deus, para o eu superior, para a presença divina. Para o outro eu falo sinto muito, por quê? Porque a gente contratou aquele evento. Você me contratou para ser ofendido por mim. Olha que maluquice. Você me contratou para ser traído por mim, por quê? Sei lá. A gente não tem como saber. A gente tem como entender, aceitar que existe uma grande inteligência que é muito mais legal do que aquela ideia idiota de culpa e de pecador e culpado que a gente aprendeu com a religião vigente. De Deus que castiga, recompensa, de Satanás que tenta melar o projeto divino. Gente, isso é muito infantil. Então, a gente dando um upgrade, o que tudo isso faz? Transforma culpa em responsabilidade. Eu cocrio, eu coatraio, ainda que eu seja inconsciente dos motivos, das origens, das causas, porque tem causa que vem de vida passada, tem causa que vem de terceira geração lá atrás, tem causa que vem da minha infância que eu não lembro. Mas eu acredito, eu entendo, eu aceito essa perspectiva porque eu acho mais inteligente. Eu acho mais inteligente essa possibilidade dessa grande teia, né? De que é um grande organismo inteligente. E a lei do karma é essa grande gerente, essa grande diretora dessa força de autorregulação. Então, nós nos contratamos para viver esse evento kármico. Isso não é uma coisa que vem só de cultura muito antiga. O Kardec colocou isso de uma forma muito bem colocada. Só que o Kardec ele se especializou num extrato, numa economia, que é essa economia kármica da reencarnação, né? Como a constelação se foca nessa economia do sistêmico, né? Tanto que existe aquela coisa que é muito interessante, né? Você vai na constelação, claro que eu estou generalizando, você vai na constelação, a tendência deles é achar que tudo é ancestralidade. Você vai no espiritismo, a tendência é achar que tudo é vida passada.
Você vai no psicólogo, tudo é o inconsciente. E eu acho que tudo é tudo. Né? Eu acho que essas coisas são tecidas. É um grande tecido. E cada linha dessa é o veiculador de uma informação. Tem uma linha que vem do ponto zero da minha concepção nessa vida, tem uma linha que vem da minha primeira vida, quando eu era ameba, aqui na Terra, tem uma outra linha que vem da minha primeira família lá atrás, há milhões de anos atrás, tem uma outra linha que vem pela via do DNA, tem uma outra linha que vem da interação que eu faço com o inconsciente coletivo, e tudo isso tece e cria o quê? Causa e efeito, inteligente. E cria essa dinâmica multidimensional. Olha que desafio que nós temos, nós greco-romanos, cristãos, judaicos, brancos, ocidentais, temos, né, cartesianos e mecanicistas, temos para desconstruir. Ainda bem que a gente tem Índia, China, Índio e África para dar, né? E também, claro, psicologia transpessoal, toda essa visão sistêmica, né? Todas essas terapias holísticas, né? A gente tem todo um respaldo, né? Todo um arcabouço teórico e prático milenar para que a gente possa expandir e ressignificar. Olhar para isso. Sabe por quê, gente? Porque isso vai fazer a gente sofrer menos. Isso vai fazer a gente parar de sofrer mais rápido. Quando a gente se responsabilizar pelo fato de que a gente é co-criador e co-atraidor de tudo que nos acontece. Quando a gente é o grande escolhedor. Quando a gente é senhor das nossas escolhas, quer a gente ou não, e com a humildade de reconhecer e aceitar o inevitável que é essa dimensão bizarramente gigante de inconsciente que a gente tem que lidar. Sincronicidade e ressonância, para mim, são dois braços da lei do karma, né? São duas subgerentes, né, desse grande arcabouço autorregulador, né? A sincronicidade é a coincidência. Legal, vamos ressignificar isso também? Coincidência virou sinônimo de acaso. Se eu não acredito mais em acaso, se eu não acredito mais em efeito sem causa, repito para quem chegou, isso não quer dizer que eu acredito em determinismo. Eu acredito em probabilidades e possibilidades. Tá? Peraí que eu estou com a garganta seca aqui. Se eu não acredito mais em acaso, se eu não acredito mais em Deus castiga, o que resta? Resta essa inteligência que cocria através dessa grande teia de relacionamentos. E azar o meu, se eu não sou consciente. Azar o nosso. Azar é um jeito de falar, né? É assim que é. Eu uma vez fui espremer um suame, isso nos anos 80, né? Fui dar uma dura num suame. Eu e uma galera, né? E a gente chegou pro suame e falou assim, suame, vem cá, você está aí falando de Vedanta, de tudo é um, tudo é Brahma, tudo é o ser, tudo é perfeito, né? Vem cá, por que eu estou aqui sofrendo? Por que se Deus é perfeito, se eu já nasci perfeito, se eu já nasci completo, né? Porque para hindu não tem essa história de nascer o pecador e culpado, né? Quem quer que seja Deus me criou, sei lá como, mas me criou perfeito, inteiro, porém ignorante de quem eu sou. E aí a gente falou, vem cá, então que maluquice é essa? Né? Se Deus é perfeito, se tudo é um, se tudo é Brahma, se tudo é o ser, por que eu estou aqui sofrendo? Resposta do Swami. 3 respostas. Ele falou assim, bom, primeiro quando você se iluminar, você vai saber. Ele não se dizia iluminado, não. Ele não veio ele não se colocou acima, não.
Quando você se iluminar, você vai saber. Depois, quando você souber, você não vai conseguir falar. Isso eu já sabia, porque a gente lê muito, né? Eu lia muito biografia dos grandes santos da Índia, e uma coisa muito comum eles falarem que o Samadhi, né, a iluminação, você não tem como explicar, porque não é mental. Então, quando você se iluminar, você vai saber. Quando você souber, você não vai conseguir falar. Então, cara, baixa a bola, porque é assim. É assim que é. Por que índio chama, americano chama Deus, a vida de grande mistério? Isso é mistério, pô. Agora, dentro do mistério, eu prefiro acreditar que eu sou pleno, pronto, inteiro e ignorante, do que eu sou pecador e culpado. E tenho uma vida só para me resolver, ainda tem um Satanás fungando no meu cangote. Eu tenho essa escolha. As duas possibilidades são um mistério. Em qual que eu vou acreditar? Fica aí a escolha para vocês. Eu já fiz a minha. A minha talvez seja mais difícil, porque coloca a minha responsabilidade na minha mão. Eu não posso culpar Deus, não posso culpar Satanás, não posso culpar Adão que comeu maçã lá atrás e a merda começou lá. O que é legal é que culpa nem é um elemento que tem que estar presente nesse raciocínio. Não tem culpa. Tem um movimento evolutivo. Foi preciso a gente se encontrar para autorregular. Sei lá o quê que a gente contratou e combinou, sei lá onde. Olha que desafio. O quanto a gente tem que desconstruir de pensamento cartesiano, mecanicista, cristão, greco-romano, cristão judaico, né? Não é negar, é ressignificar, é criar uma nova narrativa, né? É ampliar, aprofundar, né? Tornar mais inteligente. E claro, eu acho que eu gosto, né? Sem ser... eu não sou uma pessoa que segue nada, mas eu gosto de me aproveitar do background dos milênios. Né? Eu acho que China, Índia, Índio, África, né? Não é melhor do que ninguém. É só uma questão de quilometragem. Né? Quem que pesquisou mais? Quem que pensou mais? Quem que experimentou mais? Uma cultura que tem 5.000 anos ou uma que tem 200? Uma ciência que tem 5.000 ou uma que tem 200? Uma religião que tem 5.000 ou uma que tem 2.000? É só uma questão de tempo, de experimentação, de estudo, de quilometragem. Então eu acho que a gente lançar mão desse farol que Índia, China, Japão, Tibete, Índio, África produziram, pode ser que traga luzes interessantes para a gente sair dessa situação onde a gente está refém. A gente está refém de uma coisa burra, de uma estratégia burra de lidar com a nossa dor, de lidar com as resultantes dolorosas das nossas relações. E grande parte das resultantes dolorosas das nossas relações é por ignorância da fisiologia dessas relações, da mecânica dessas relações. Como é que isso funciona? Como é que é essa economia? E quando a gente começa a ler, quando a gente começa a estudar, a gente começa a juntar Lé com Cré. Foi o que eu tenho feito. Eu falei para vocês, eu não vim trazer nada conclusivo. Né? Eu vim só compartilhar o que me parece interessante até hoje. Né? Amanhã, daqui a um tempo, né? Eu vou estudando, vou lendo, vou mudando de opinião, vou aprendendo, mas por enquanto eu penso assim. Né? Eu acho mais inteligente, eu acho que tem um pensamento filosófico, espiritual, existencial muito mais maduro pensar dessa forma do que achar que eu sou pecador e culpado de nascença e que tem um Satanás fungando no meu cangote e que eu tenho uma vida só para me resolver, pelo amor de Deus. Né? Então, gente, é isso aí. Bom, eu não falei de ressonância, muito de sincronicidade, se bem que eu falei de sincronicidade e ressonância o tempo todo, né? Então, a sincronicidade, que é um termo
que eu não sei se foi cunhado ou popularizado pelo Jung, é a coincidência. É a coincidência. As coisas coincidem a partir de uma dinâmica inteligente. Todo o universo é inteligente. Tudo está vivo e tudo é inteligente. Tudo é consciente. É interessante porque eu tenho uns amigos agnósticos que têm uma certa dificuldade com essa ideia de que tudo é consciente, porque o pessoal que é muito da ciência, muito agnóstico, né, fica muito preso à ideia de que consciência é uma prerrogativa de um cérebro cheio de neurônio. Para o índio, por exemplo, uma pedra é consciente. Óbvio que a consciência, porque a consciência é a consciência. Não tem várias consciências, tem uma consciência, tem uma alma, tem um espírito. Se Buda estava certo, e eu concordo com ele, né? Eu acho que Deus não fica cortando um pedacinho dele e colando em cada feto que vai nascer. Eu acho que a gente compartilha a mesma alma, o mesmo espírito, o mesmo inconsciente, a mesma consciência, que no meu cérebro se expressa de uma forma e numa pedra de outra, numa árvore de outro e num gato de outro. Não sei se é melhor, não sei se é pior, porque nem eu, nem ninguém tem capacidade de adentrar nos meandros de como a consciência se expressa num gato, numa pedra ou numa árvore, né? A gente só tem como avaliar a partir da gente. E isso não explica nem soluciona absolutamente nada. Então tudo é consciente, tudo é vivo. E isso faz com que eu acho que tudo que esse pensamento quer é convidar a gente para se responsabilizar, para fazer esse caminho da culpa para a responsabilidade, para fazer esse caminho do vitimismo para a escolha consciente, ainda que o nosso livre-arbítrio não seja pleno. E que é legal que não seja. O nosso livre-arbítrio também é um tecido. Também está tecido com todos os livres-arbítrios de tudo que tem no universo. É uma grande teia. Então, isso traz para a gente, além de cocriação e coatração, é uma interdependência. Nós somos interdependentes, interagentes. Nós somos intertudo. Nós somos co-tudo, porque é uma teia inteligente e consciente, em movimento, de expansão, e com essa grande gerência, né, que é onde a inteligência opera, que a gente chama de lei do karma. Então, a sincronicidade é essa coincidência que aproxima para regular, que é o que nos aproxima, que é o que nos faz casar um com o outro, escolher família, vida social, coincidir. Porque o universo está o tempo todo trabalhando para trazer material inconsciente para a consciência, já que o nível inconsciente é tão grande. E a ressonância é a cola da similaridade. Só no imã que os opostos se atraem. No nível humano, não. Os iguais se atraem. Os similares se atraem. Só que essa similaridade, ela não funciona necessariamente dentro de um olhar cartesiano e mecanicista que a gente opera. Essa similaridade ela é muito mais complexa. Então, a ressonância é essa força que faz com que dois iguais se encontrem e colem. Para quê? Para vir para a consciência. A ressonância faz esse movimento. A sincronicidade e a ressonância produzem esse encontro para que material inconsciente venha para fora, para que haja autorregulação. Tá bom? Eu acho que eu já falei pra caramba e eu queria desejar um Natal muito lindo para vocês, que vocês tenham tudo que vocês escolheram e merecem. Tem uma frase de uma música da Letícia Tui que é muito linda, que ela diz que milagre sempre bate à porta de quem o sente merecer. Milagre
sempre bate a porta de quem o sente merecer. E é isso aí, que vocês tenham milagres na vida. Não mágicas, mas esse milagre, o milagre das escolhas conscientes, das escolhas corretas, das escolhas que expandem, não das escolhas que contraem, que resistem, que controlam, mas as escolhas que expandem, as escolhas que produzem abundância, prosperidade, criatividade, potência, né? Conatos, como dizia o Spinoza. Gente, mais uma vez, eu não sei se esse vai ser o último do ano, talvez eu faça na próxima quinta, ainda não sei, mas eu aviso. Mas 31 termina o lote de desconto do curso de formação de alinhamento energético no Carnaval. É o único curso residente que eu faço, vai ser o 13º ano que eu estou no Monte Caruná, um lugar de primeiro mundo em Pati do Alferes, no alto da montanha, absolutamente sensacional. 10 dias de curso, tá? Eu já dou há 20 anos esse curso aí pelo Brasil. Então, quem quiser mais informação, entre em contato comigo. Eu estou distribuindo gratuitamente os meus e-books. É só entrar em contato comigo que eu dou para vocês, tá? E se você entrar na minha bio, ali você cai para um grupo de WhatsApp e lá você tem a informação de como entrar na Hotmart para poder adquirir o curso com desconto. Dia 1º de janeiro entra um outro lote, um pouco mais caro, e dia 1º de fevereiro entra o preço cheio, tá? Vagas limitadas, e eu sou suspeito para falar porque eu sou amigo da família de lá há 40 anos, eu acompanho aquele espaço desde que aquela montanha não tinha nada, e hoje é um paraíso, um jardim maravilhoso. E eu tenho mostrado aqui nos meus Reels, nos meus Stories, um vídeo sobre o espaço lá no Monte Caruná. Tá bom, gente? Então, um Natal muito lindo para vocês. Tudo que vocês escolheram, tudo que vocês merecem. Muita saúde, muita alegria. E tô por aqui, tá bom? Um abraço grande.